Cara, você não queria desistir tão fácil, você saiu de casa muito cedo, né? 14, 15 anos, e falou pra sua mãe, cara, eu só vou voltar a hora que eu ver que não dá mais, né? E seu irmão é reprovado no Vitória, né? Tanto que o Richarlison acaba sendo revelado no Santo André, se eu não me engano, né? Ganha a copinha do Palmeiras, inclusive, em 2003. Você é um pouco mais velho que ele, né? Eu sou. Então acho que é muito legal você falar também dessa resiliência de não desistir, né? De tantos meninos que tentam ser jogador de futebol e às vezes na primeira dificuldade já tenta desistir, né? E você foi um cara que batalhou demais pelo seu sonho, né? Eu acho que isso Cara, na verdade, a gente acabou nascendo dentro do futebol, né? Eu conto essa história sempre que na barriga da minha mãe eu já ouvia falar de futebol. Pra quem não conhece, meu pai, o Leila, foi jogador profissional de futebol, jogou seleção brasileira, campeão brasileiro pelo Curitiba. Então, assim, meus primeiros passos foram na grama, né? O meu e do Richarlison. A gente tem até várias fotos que até circulam na internet. A gente bem pequenininho, andando ali no estádio do Couto Pereira, né? Em Curitiba. Então, assim, o futebol... eu nasci no futebol, né? Então, assim, não ser jogador pra mim era quase que impossível, vamos dizer assim. Muita gente já me perguntou, Alexandre, você queria ser jogador? Lógico que eu queria, mas eu acho que Deus já me escolheu para ser jogador de futebol, né? Assim, eu acho que eu não tive muita escolha. Diferente de algumas pessoas, alguns meninos, né? Que têm a oportunidade, que o pai é engenheiro, o pai é médico, outra coisa. Então o menino às vezes tem o sonho de jogar futebol, mas já tem outros caminhos, próprio da própria família. O pai já tem uma empresa, não. Então assim, eu não tinha nada. Eu tinha, na verdade... O nada que eu falo, eu não tinha outra opção, né? Meu pai já era jogador de futebol, a gente já ouvia falar de futebol, a gente convivia com o futebol diariamente, porque meu pai levava a gente pros treinos. Então, assim, o futebol meio que se tornou um caminho, pra mim, que não tinha outro caminho. Então, assim, quando eu vou fazer os testes pro futebol, eu entendo que ali é minha profissão. Eu entendo que... E aí, muito de exemplos, né? Eu já tinha ouvido falar do próprio Cafu, né? Que na Copa do Mundo externou isso para todo mundo, que ele fez mais de 12 testes, eu acho, 12 ou 20 testes, e acaba não... E aí aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, cara, se o cara que tá levantando a taça, né? Falou que já fez 12 testes e hoje ele é o capitão da seleção brasileira, então quer dizer assim, que a oportunidade ela existe e você tem que ir até o fim. Então assim, eu nunca desisti, até porque eu sempre entendi que eu seria jogador de futebol, né? Eu acho que se eu não fosse jogador de futebol, de repente eu seria o cara mais frustrado do mundo, porque eu não conseguia entender eu não ser jogador de futebol, né? E aí... foi o que eu tentei, foi o que eu fiz, né? Eu lembro até que com 14 para 15 anos eu tô em Bauru e aí eu passo na peneira do Vitória da Bahia, sou convidado para ir para Bahia e eu até falo assim, cara, o meu irmão também passou junto no mesmo dia, no mesmo teste, e nós fomos em cinco jogadores, 5 meninos de Bauru. E aí ficamos uma semana, 2 semanas, na segunda semana o Richarlison foi dispensado do Vitória, os outros meninos também. E naquela oportunidade só ficou eu. E eu lembro que eu falei assim, cara, tô em Salvador, longe demais de casa, vou ter que ficar sozinho, cara, não faz sentido nenhum. Só que eu já tinha não passado em vários clubes, que eu não tinha passado no teste, e eu vi o Vitória como minha oportunidade, mesmo sendo bem longe de onde eu morava, né? E aí, voltando um pouco, antes de eu sair para ir pro Vitória da Bahia, eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu vou lá tentar e se não der eu vou voltar, e se não der eu vou tentar de novo, e assim, e minha mãe falou, pode ir, vai no seu limite, vai até quando você puder, que a gente tá aqui de braços abertos para qualquer coisa que aconteça. Então aí eu fui pro Vitória, e aí, cara, graças a Deus deu tudo certo lá. Mas depois eu conto um pouco mais sobre essa trajetória do começo do Vitória para vocês. Eu queria destacar um pouquinho sobre os atalhos desse caminho, por ter um pai jogador de futebol, ou ter as dicas, ou esse incentivo da mãe, essa ligação família, né? Porque um filho, né, ou conquistar o sonho de virar jogador já é difícil, né? Os dois conseguirem, terem tanto êxito, né, na carreira é um motivo de orgulho, né? E de honra para vocês também conseguirem, né,
desempenhar isso e orgulhar aí os pais? Cara, na verdade, assim, eu digo sempre que é referência, né? Não teve, como você próprio falou aí, atalho. Não teve atalho, né? Eu tive meu pai como referência, né? Eu tive meu pai como um cara a ser seguido, né? Era um atleta profissional e era o meu pai. Então ele era ídolo 2 vezes, né? Como atleta e como meu pai. Então, assim, não teve, pelo que muitos pensam, né? Às vezes que o jogador, o filho de jogador, ou o filho de fulano, o filho do empresário, tem os atalhos que o cara consegue chegar mais fácil ou mais rápido em algum lugar. Eu digo sempre que, assim, cara, não tem atalho, porque a qualidade, uma hora, ela vai ter que aparecer, entendeu? Por mais que meu pai já fosse jogador de futebol, por mais que... Se fosse por atalho, eu teria ido pro Curitiba, né? E não pro Vitória da Bahia, onde meu pai tinha a maior ligação da carreira dele. Então, assim, é mais inspiração mesmo de ter uma pessoa dentro da sua casa, de estar ali focado naquilo, de saber, pô, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero jogar futebol. Então, assim, a ida pro Vitória é bem pouco atalho e mais foco mesmo. Trabalho, né? Exatamente. Moleque, deixa eu te falar, você é formado no Vitória ali em 99 e 2000, né? E o Vitória sempre foi muito famoso, né? Na revelação, nos anos 90, ele revelou muita gente até boa. hoje, né? O Vitória é um dos maiores formadores de... Na verdade, a Bahia é um dos maiores formadores de atleta, né? E eu não vou falar agora que eu vou errar. Acesse o site do Pode Porco, lá você encontra a nossa coluna, todos os releases dos nossos convidados, Pode Porco em Campo, com as fotos dos jogos em que o Pode Porco está presente e toda a história do nosso podcast, www.podeporco.com.br. Avante palestra!